Eu sei que não parece, né? Mas eu olho para trás e parece que passou tão rápido, tão rápido. Quando cheguei aqui em 1978, com 22 anos, cheio de vontade para servir a Deus, e houve um casamento com esta igreja. E como todo casamento, a gente tem às vezes alguns desencontros. Mas os frutos são riquíssimos. E eu não me refiro às conquistas materiais, compra desse terreno, construção desse prédio, compra do terreno ao lado. Eu não me refiro a isso. Eu me refiro aos frutos de vidas alcançadas pelo Senhor Jesus. Eu me refiro a casamentos restaurados pelo Senhor Jesus. Eu me refiro àqueles meninos e meninas que nasceram aqui, foram apresentados aqui que eu me refiro nesta e no outro templo, e hoje servem a Deus em vários lugares. Sou grato a Deus pela minha família, minha esposa querida, meu filho, minha filha Sara, esposo Roberto, a Raíza, aos meus netos, que nos trazem muita alegria. Desses 67 anos, 45 dos quais à frente desta igreja, sendo 44 no mês de março, como pastor da igreja. Eu sou muito grato porque eu tenho consciência de que eu sou improvável. Camarada tímido, que tinha dificuldade de encarar um auditório, mas que Deus, na sua misericórdia, não obstante as limitações, talvez vocês conheçam até mais do que eu, Ele tem sido tão bondoso. Então eu quero agradecer irmã Sandra, Eider, diáconos, as preciosas crianças, a igreja, por tantas manifestações de carinho e apreço. Muito obrigado. Minha eterna gratidão ao Senhor, e publicamente afirmo e reafirmo: eu amo esta igreja para valer. Às vezes eu converso com a Débora e digo assim: eu espero chegar aos 50 anos de ministério. Às vezes eu acho que é muito tempo. Faltam 6 anos. Porque a gente vai envelhecendo. Busco me cuidar, fazer ginástica. Hoje pela manhã eu fiz, para ficar firme. Mas eu quero dizer aos irmãos, vocês não têm um pastor perfeito. Muito longe disso. Vocês não têm um pastor que acerta sempre. Mas creiam nisso. Pode ser que tenha igual. Mas duvido que tenha alguém nesta igreja que deseje mais. Que esta igreja prospere espiritualmente do que o seu pastor. Então eu sou muito grato a todos vocês. Valeu. Deus abençoe.
E eu quero nessa noite meditar na palavra de Deus. Você que está vendo pela internet, que a gente está vivenciando aqui, é uma manifestação da igreja ao ensejo do aniversário do pastor. E eu quero dizer que isso é muito positivo, não tanto pelo presente, belo presente, mas muito mais pelo testemunho da igreja de apreço ao seu pastor. Num tempo em que há igrejas feridas, pastores feridos, então receber essa homenagem é algo muito precioso. A igreja está cada dia testemunhando dessa relação amorosa que tem dado certo já por 44 anos. E eu quero nessa noite meditar no livro de Atos. Eu tenho feito a minha leitura no livro de Atos. Eu me deparei com o capítulo 14, que me inspirou a trazer uma palavra com o seguinte tema: porque Paulo e Barnabé foram poderosamente usados por Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu faço a leitura de duas maneiras. Primeiro, a leitura devocional, que é aquela leitura que a gente faz da Bíblia buscando alimento para a nossa alma. É aquela leitura que eu faço, às vezes me emocionando diante do texto, para alimentar o meu coração. O que é que Deus quer falar comigo? Qual é a palavra que Deus tem para as minhas necessidades? Então, essa leitura devocional. E acaba acontecendo também que na leitura devocional a gente faz uma outra leitura, que é a leitura homilética, que é aquela que se traduz para nós como o que é que esta palavra que falou no meu coração pode também falar ao coração da igreja. A pregação é o centro do culto. É quando a gente para ouvir o que é que Deus tem para me falar. E o instrumento é humano. Então eu quero tratar esse texto, vamos ler os 23 versículos, não é todo o capítulo, porque a partir do versículo 24, trata da trajetória de Paulo e Barnabé em outra cidade. Então eu quero ler esse texto e sacar dele, extrair dele, a partir do tema, por que Paulo e Barnabé foram poderosamente usados por Deus. E é óbvio que o propósito é lhe inspirar, como me inspirou. O texto bíblico diz: em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Falaram de tal modo. Eu imagino a autoridade com que Paulo e Barnabé pregaram. Paulo não era eloquente, mas alguma coisa tão forte na vida de Paulo e Barnabé, que levaram Lucas a registrar, no capítulo 14, esta visita de Paulo e Barnabé na sinagoga dos judeus, com essa expressão: falaram de tal modo. E é óbvio que eu leio esse texto e peço: Senhor, me ajuda a falar de tal modo. Ajuda-me a falar com uma investidura divina, com uma unção do céu. Me ensina, Senhor, a falar, a pregar com lágrimas nos olhos, para que o fogo que queime no meu coração
queime também no coração da igreja. Mas os judeus incrédulos, verso 2, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim, detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Estava sentado em Listra um certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheitas em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, com oração e jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Pai, fala-nos através da preciosa palavra. Abre a nossa mente
abre os nossos corações, dá graça ao pregador para ser apenas canal e instrumento de bênção em cada vida aqui presente e aqueles que nos ouvem pelo canal do YouTube. Em nome de Jesus. Amém. A conversão de Paulo, aqui o texto foca em Paulo e Barnabé, mas Paulo é a figura de maior destaque no texto. Sem dúvida alguma, que a conversão de Paulo foi a conversão mais importante do Novo Testamento. Isto porque, através dele, na instrumentalidade dele, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Na instrumentalidade de Paulo, ainda hoje, as cartas que ele escreveu, inspirado pelo Senhor, têm alcançado muitos corações, pessoas dos mais variados níveis sociais, econômicos, intelectuais, através da pena de Paulo, que ele escreveu aos Romanos, o que ele escreveu a Timóteo, o que ele escreveu aos Tessalonicenses, o que ele escreveu a Filemão e outras demais cartas, têm sido alcançadas pela instrumentalidade de Paulo. O nosso propósito nessa noite é de podermos descobrir no texto algumas razões que fizeram Paulo se tornar o que se tornou. Portanto, eu quero lhe encorajar a prestar bem atenção. Você que quer ser poderosamente usado por Deus, eu imagino e parto do pressuposto que esse é o anseio de todo crente. Você quer ser usado. Às vezes você se vê desanimado diante das suas sombras, das suas limitações, das suas fragilidades, das suas contradições, que todos nós as temos. Mas é possível a pessoa, com todas estas limitações, ser poderosamente usada por Deus. Este registro, meus irmãos, faz parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava longe de ser perfeito. Paulo não impressionava por sua aparência. Aliás, ele mesmo dá este depoimento na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10. Ele retrata a opinião da igreja de Corinto acerca dele. Porque eles diziam assim: as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Às vezes nós imaginamos que Paulo era um extraordinário orador como Apolo, não era. Às vezes nós imaginamos que Paulo impressionava por sua aparência. Alguns sugerem que Paulo era de baixa estatura, nariz aquilino, pontudo, não impressionava. Alguns chegam a tentar descrever como era a aparência de Paulo. É obviamente que são suposições, mas ele mesmo diz que na igreja de Corinto, as pessoas olhavam para ele e diziam: o que ele escreve é forte, mas a aparência dele não impressionava. Nós somos muito regulados pelo visual, não é verdade? Olhamos para alguém que tem uma aparência bonita, que tem uma voz muito grave, que tem uma postura, e a gente pensa que o poder está na aparência. Mas aqui está um exemplo de um homem que, na ótica da igreja de Corinto, era tido como alguém que não tinha uma presença pessoal tão impressionante. Aliás, o texto diz que a presença pessoal era fraca e a sua palavra desprezível.
Era um homem que era uma impossibilidade. Os milagres efetuados pelas mãos de Paulo e Barnabé, registrados aqui nesse texto, apontavam para a credencial divina de que ele falava em nome do Senhor. Nós lemos aqui dessa pessoa que foi curada, coxo dos pés, versículo 8, desde o ventre, nunca havia andado, e Paulo, de presença pessoal fraca, de palavra desprezível, diz o texto, que fitou os olhos daquele homem, e viu que tinha fé para ser curado, e bradou em alta voz, para que ele se levantasse. Levanta-te direito sobre os teus pés, verso 10, e ele saltou e andava. Ou seja, Paulo não, o homem aqui citado, o coxo, ele não foi se levantando como quem vai se apoiando, mas a Bíblia diz que ele saltou, ou seja, nunca havia andado, e de repente ele dá um salto. Eu não sei não, irmãos, mas se eu estivesse lá, eu ia dar muito glória a Deus e aleluia. Foi curado. E essa cura suscitou a curiosidade das pessoas para saberem quem era Paulo e quem era Barnabé. O texto nos ensina a consciência clara que Paulo e Barnabé tinham da prioridade da pregação do Evangelho. Está aí no verso 7, versículo 7, e ali pregavam o Evangelho. Ou seja, a prioridade no ministério de Paulo e Barnabé era pregar a palavra, anunciar a palavra, e Deus o usou de forma poderosa, bem como a Barnabé. Listra, onde se dá a maior parte deste episódio, era a cidade de Lóide, de Eunice e de Timóteo. Está em Atos 16, verso 1. Essa consciência da pregação do Evangelho era tão forte, que lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo era simples, porque ele queria falar o coração das pessoas. Ele diz: eu não fui com ostentação, eu não fui com uma linguagem minha, mas falando em nome do Senhor, porque decidi, diz ele no verso 2, capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 9, 16, Paulo diz assim: olha que consciência, que visão, que determinação. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós já poderíamos parar aqui e pensar um tempo razoável sobre essa compreensão de Paulo e Barnabé. Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, mas não só do amor de Deus, falar da realidade de que o ser humano é pecador. Parece-nos que há uma tendência hoje
de pregações que só falam de bênção de Deus, que você vai conseguir o que deseja, que você vai ser cabeça e não cauda, que tudo vai dar certo, que todas as coisas na sua vida serão maravilhosas. Esse não é o evangelho completo. O evangelho completo fala da graça de Deus, fala do perdão de Deus, mas fala também da realidade de pecadores que precisam se arrepender dos seus pecados. E aí então, eu quero extrair alguns princípios na experiência de Paulo e Barnabé, que nos levam a concluir a razão por que eles foram poderosamente usados por Deus. Estão comigo até aqui, irmãos? Primeiro lugar, saber lidar com elogios. O que é que aconteceu? O milagre aconteceu na vida desse homem coxo, gerou uma reação tão espetacular que quiseram os sacerdotes do templo de Júpiter e de Mercúrio matar bois e oferecê-los em homenagem a Paulo e Barnabé. Você sabe por quê? Havia uma lenda corrente naquela cidade que dizia que Mercúrio e Júpiter é lenda, não é fato, não é realidade, é ficção. Diziam que Mercúrio e Júpiter, divindades gregas, visitaram a cidade. E um casal de idosos, cujos nomes eram Filemon e Balques, receberam essas divindades e ninguém mais na cidade os recebeu. E como resultado disto, a cidade de Listra e de Derbe foi afogada. É lenda. Mas aquele casal de idosos os acolheu. E quando ainda havia a ideia de que essas divindades visitavam a cidade de forma anônima, realizando milagres. Por isso que quando eles viram Paulo e Barnabé, com uma palavra de autoridade, determinar a cura daquele homem coxo, eles perceberam e deduziram: Mercúrio e Júpiter estão entre nós. Mercúrio era Barnabé e Júpiter era Paulo. Lenda. Por isso essa atitude tão extraordinária. Verso 11, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé, eu troquei aqui antes, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Que elogio, que exaltação. Paulo poderia brilhar, poderia se exaltar, poderia se engrandecer, mas pelo contrário, a reação de Paulo e Barnabé foi uma reação forte e contundente. A palavra de Deus diz, versículo 14, que eles rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio do povo e fizeram um discurso muito forte. Poderiam aceitar, mas não aceitaram. Rasgar as vestes era uma atitude judaica, que representava rejeição, repúdio a uma blasfêmia. E foi isto que eles fizeram. Meus irmãos, muitas pessoas têm dificuldades em lidar com elogios. Às vezes até nós dizemos assim, não, a glória é de Deus. Você que já foi usado para abençoar alguém,
e alguém chega e diz assim: você foi uma bênção na minha vida, aquela palavra que você deu foi uma bênção, você é uma pessoa de Deus. E às vezes a gente até no estereótipo dizemos: não, a glória é de Deus, mas lá dentro do coração nós gostamos daquilo. Sabe por quê? Porque faz parte da natureza humana querer se vangloriar. Entende? E olha o que é que a palavra de Deus diz. Provérbios 27, verso 21. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro. Mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Como é que você lida com elogio? Será que no íntimo do coração vem aquela soberba? Pensar assim: puxa, eu sou o cara. É possível de acontecer com qualquer pessoa. E eu aprendo aqui, em primeiro lugar, essa sabedoria de Paulo em lidar com elogios. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro. Mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Como é que você recebe elogio? Nada de errado em você dizer muito obrigado, mas é fundamental que lá no coração tenha esse sentimento: mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Como João Batista dizia acerca de Cristo: convém que ele cresça e eu diminua. Preste bem atenção, irmão e irmã. Esse é o primeiro quesito na vida de quem deseja ser poderosamente usado. Saiba lidar com elogio. Não aceite tudo que você ouve de elogio, porque Deus conhece o seu coração. Você sabe por que eu busco passar para a igreja, sempre que posso e o tema permite, passar para a igreja que o seu pastor é um homem, como você, que por uma determinação inexplicável do céu, separa para liderar o povo. Não há nada de superior. Não pense que se cortar sai água benta, sai sangue. Não pense que o pastor esquece. Aliás, eu estive no meu médico lá em Juiz de Fora ontem e reclamei para ele: doutor, a única queixa que eu tenho a fazer, nas outras áreas a medicação está dando certo, mas a única queixa que eu tenho a fazer é que eu estou ficando muito esquecido. No último domingo que preguei aqui, eu estava ali fora e recebi uma família visitando a igreja. Aí eu perguntei: quais são os seus nomes? O pai falou o nome, a mãe falou o nome, a filha falou o nome, o menino falou o nome e o colega do menino falou o nome. Gente, 1 minuto depois, eu falei: então você fulano de tal, e troquei o nome. Troquei o nome. Aí eu vi que ele riu, falou assim: qual é o seu nome mesmo? Pensa isso. Você diz o nome, 1 minuto depois, pergunta o nome. Então eu estou suspeitando que não é da idade, mas é da medicação. Porque, irmãos, a memória minha está muito firme. Aliás, qual foi a canção que vocês cantaram ainda há pouco aqui? Segundo lugar, comigo até aqui, irmãos. Estou lendo a Bíblia, explicando a Bíblia. Consciência da condição de pecador. Olhe o que Paulo diz no discurso dele, depois de saltar para o meio da multidão. Ele não aceitou elogio, porque ele sabia que a glória não era dele, era do Senhor. Ele salta para o meio da multidão, e olha que discurso que ele faz.
Senhores, verso 15, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu ouvi a história da Roma antiga, quando o exército romano vinha de uma grande conquista. Entrar em Roma era uma festa. Então o general acampava fora da cidade com seu exército, porque haveria necessidade de preparar o cortejo da vitória. Pensa no general romano, pensa em Tito, general romano, entrando na cidade, na sua biga, aquele carro puxado por cavalo com duas rodas, que você já deve ter visto nesses filmes de época. Então ele entrava na cidade, entrava o exército, entravam os prisioneiros de guerra, e vinha então o general. Eu fico imaginando aquela cena, alguém tocando lá uma corneta, anunciando, e o general entrava com o peito erguido, estufado, com a sua capa de comando, com o seu louro de vitória, e a cidade toda se levantava para recebê-lo. Mas olha que coisa interessante que eu li. Que ele entrava na biga e tinha uma pessoa que ao lado dele, dizendo assim: memento homo, memento, que es pó, et pulveris, e reverteres, e não sei mais aonde. Falando em latim. Em outras palavras, lembra-se que você é pó, e em pó se tornará. Lembrava ele. Lembrava ele. Então nós somos pecadores. Você sabe quando é que uma pessoa começa a cair? Quando ela acha que, já sei tanto, tenho tanto tempo de igreja, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não preciso mais disso. Aí a pessoa começa a se achar acima das outras. Paulo disse: senhores, nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Sabe o que é isso? Ter consciência da condição de pecador. Isso leva o homem a ser poderosamente usado por Deus. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Mas eu quero avançar porque o tempo não para. Terceiro item. Paulo e Barnabé sabiam ser cautelosos. Porque no verso 19 a 21, diz assim: sobrevieram, porém, muitos judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Olha que coisa interessante. No mesmo tempo em que Paulo foi exaltado e Barnabé queriam sacrificar animais a ele, no mesmo tempo ele sai de herói para se tornar vilão. Não é verdade? Assim, numa questão muito rápida, não foi de um dia para o outro. O herói, diante de quem as pessoas se ajoelhavam e sacrificavam, queriam sacrificar animais, mas agora se torna vilão. Ele foi apedrejado, e eu não imagino a intensidade daquele apedrejamento, mas foi algo tão grave que pensaram que ele estava morto. Sabe o que é que Paulo e Barnabé fizeram? O texto diz. Verso 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, cautela.
Não foi covardia, foi bom senso. Porque ficar naquela cidade, naquele momento, não seria sábio. Estão entendendo? Então ele foi para outra cidade, Derbe, que ficava perto, próximo dali. Então eu aprendo que qualquer pessoa, especialmente líder, começa a cair quando flerta com o pecado. É muito sutil. Flerta. Você sabe por quê que o pecado enreda a pessoa? Porque a nossa natureza é pecaminosa. É verdade. Eu busco não me esquecer disto todos os dias. Se há uma oração entre as muitas que eu faço todos os dias, muitas vezes durante o dia, uma delas é a seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Porque isso me ajuda a permanecer na presença de Deus. Amém, gente? Eu li que, estudando esse texto, olha que coisa interessante eu li. Milagres abrem a porta para o Evangelho. Não abriu a porta aqui? Mas também atraem a fúria do diabo. Vou repetir. Milagres abrem as portas do Evangelho, para o Evangelho, mas também atraem a perseguição e a fúria do inferno. O diabo não dorme. A Bíblia diz que ele anda em derredor. O presidente dos Estados Unidos, uma ocasião, disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso cabe para todo mundo, a começar para mim. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: quando o céu se manifesta, o inferno se levanta. Vou repetir. Quando o céu se manifesta, o inferno se levanta. A perseguição levou Paulo e Barnabé a agirem com prudência. Mudaram de rota, foram para Derbe. E aí eu entro no último item da nossa reflexão. Paulo e Barnabé foram poderosamente usados por Deus, porque também foram determinados. Você viu aqui, no verso 20, que eles saíram de Listra para a cidade de Derbe, mas o versículo segue, versículo 23, diz que lá ele fez discípulos, confirmou o ânimo dos irmãos, mas no versículo 23 diz assim, versículo 21 em diante: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, a poeira assentou, Paulo podia fazer assim: eu não quero mais saber daquela cidade, voltar lá de jeito nenhum. Mas a minha Bíblia está dizendo que eles voltaram para a cidade de Listra. Sabe o que é isso, irmão? Que para ser poderosamente usado por Deus, há necessidade de ter determinação. Há pessoas que desanimam com muita facilidade. Qualquer problema os faz esfriar na fé. Qualquer dificuldade. Quem tem esse perfil jamais vai ser poderosamente usado por Deus. Determinação. Paulo e Barnabé poderiam ir para longe e
poderiam se recolher em razão daquilo que sofreram, mas retornaram para Listra, com o firme propósito de pregar o Evangelho e fazer discípulos. São marcas que me ajudam a entender por que é que Paulo e Barnabé foram poderosamente usados por Deus. E eu quero que essas marcas se manifestem na minha vida. Você quer isso para a sua vida também? De verdade? Guarde isso. Quando o céu se manifesta, o inferno se levanta. O inferno se levanta. Quantas vezes você que está buscando ter uma vida certa com Deus, íntegra com Deus, plena com Deus, aí se depara com problemas que você não imaginava, às vezes dentro de casa. E quantos dizem assim: meu Deus, quanto mais eu oro, assombrações me aparecem. Quero dizer para você, mantenha-se firme, determinado, seja cauteloso, mas saiba que o Deus que lhe comissiona, o Cristo que lhe desafia a pregar o Evangelho, ele disse assim, depois de haver ressuscitado, carregando para a eternidade as marcas dos cravos, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, na visão de João, eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Sabe o que é isso? O Cristo que haveremos de ver na eternidade, poderá mostrar as mãos, com as cicatrizes da cruz, que Ele suportou por você e por mim. E Jesus ressurreto, em Mateus 28, diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pensa isso. Eu não sei se ele levantou a mão, mas se o fez, poderia ser vista ali a marca da sua fronte, as cicatrizes que ele levou para a eternidade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas olha que palavra poderosa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que palavra! Eu penso, aqueles discípulos, vendo Cristo que havia morrido, agora diante deles, e olhando o Salvador, dizendo assim, eu vou estar sempre com vocês. Eu vou estar sempre com vocês. E Ele não mente. Recebamos esta palavra, irmãos, e sejamos poderosamente usados pelo Senhor. Amém? Quantos compreenderam aqui a palavra? Porque se não compreendeu, eu prego tudo outra vez. E hoje é aniversário, comemoração de aniversário, você vai até ouvir com amor. Sim ou não? Obrigado aos poucos que responderam. Vamos ficar em pé, irmãos. Você quer ser poderosamente usado pelo Senhor? Quero orar por você, irmão. A gente já está finalizando o culto, para você ir para casa. Quero convidar você a vir aqui à frente. Pode vir.